Você está no podcast Ori Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Hoje eu estou aqui sozinha, estou num formato diferente e vou falar diretamente com você. O que eu quero trazer hoje? Você já se percebeu em algum momento na vida numa zona de conforto que, na verdade, não era tão confortável assim? Porque, geralmente, essas zonas de conforto têm a ver com a gente sentar numa cadeira, né? Uma analogia que eu gosto de fazer, e nessa cadeira, às vezes, tem um espinho, tem algo ali espetando, está incomodando, já passou o tempo da gente tirar, levantar e a gente não sai. Às vezes não tem uma energia, não tem uma volição, não tem algo que nos leve a sair. Por quê? Porque aquilo é um ambiente conhecido. Nós, de repente, só conhecemos aquela situação. E não pensamos que no mundo, mesmo que não esteja em nosso horizonte, mesmo que a mata esteja fechada diante de nós, tem outras coisas, outras possibilidades a serem descobertas. E aí, para falar disso, eu lanço mão do orixá Ogum, dessa imagem arquetípica, e aí vamos falar um pouco sobre esse movimento, sobre a ação. Tem uma história bem interessante, um mito, que diz o seguinte: os orixás viviam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo espaço, e eles queriam avançar, fazer outras coisas, conhecer outros locais, só que a mata era muito fechada. Ali, eles ficavam conversando, discutindo qual seria a melhor forma, a estratégia para conseguir abrir aquela mata fechada. E não sabiam muito bem o que fazer, faziam algumas tentativas e não dava certo. Sempre acontecia algo que não permitia com que eles avançassem. Sempre havia um obstáculo. Então, percebe a associação do obstáculo? Muitas vezes você tem um obstáculo na vida, você tem um projeto, tem um desejo, sei lá, uma vontade, mas tem um obstáculo à frente no seu trabalho, na sua vida pessoal. O que fazer? E aí, enquanto se reuniam, conversavam, algum não falava muito. Na verdade, ele observava o que estava acontecendo e trabalhava. Então, ele pegou a sua espada, o seu facão, também começou a abrir essa mata fechada. E aí ele foi abrindo essa mata fechada, e onde havia só obstáculos, não havia estrada, não havia caminho, começou a surgir um caminho. Então, Ogum foi abrindo essa mata e foi construindo um caminho. Ele foi, então, abrindo e criando a estrada. E por isso ele é chamado do orixá dos caminhos abertos, da questão dos caminhos mesmo. Ele abre os caminhos. Então, tem a ver com a questão da estrada, com o poder ir, poder se locomover, poder sair do lugar, e conhecer outras coisas, sair da inércia, sair do mesmo lugar, o mesmo vilarejo e expandir. Então, a partir do momento que ele faz isso, os orixás demais puderam construir cidades, reinos, plantar, construir aí os seus espaços e puderam realmente se espalhar, conhecer aí a imensidão do mundo, outras possibilidades. Então, veja, muitas vezes você pode estar numa zona de conforto, como eu comecei falando, nesse movimento, nesse não movimento, movimento contrário, no sentido da inércia, não está conseguindo avançar, alavancar para seus desejos, para o que você quer, os seus pensamentos, emoções e tal. E aí essa imagem nos convida a erguer a espada e abrir os caminhos. Muitas vezes, e aí vamos pensar nisso, a questão para você abrir uma estrada numa mata, você tem que tirar algo. Você corta algo. Se a mata está muito fechada, como no caso dessa história, desse mito, você tem que cortar. E nesse cortar,
você também tem que observar um pouco por onde você vai começar e trilhar esse aí caminho. Só que nesse cortar, alguma coisa vai embora. Tá? Alguma coisa tem que ficar para trás. Então, Ogum nos mostra que, para sairmos daquilo que nos incomoda, alguma coisa tem que ficar para trás. Tem que haver uma ruptura. Você já parou para pensar nas rupturas que você já fez na sua vida? Todos nós já fizemos alguma ruptura. Seja quando a gente era bebê, e aí todo o nosso corpo, nosso desenvolvimento, né, neurológico, neuropsicomotor, estava nos impulsionando a nos mexermos, a engatinharmos, depois andarmos e nos arriscarmos. Se a gente ficasse sentado ali e a gente não começasse a dar o primeiro passo, né, a gente não sairia dessa zona de conforto. Então, ao longo do nosso processo de desenvolvimento, há uma questão aí entre inércia e ação. E a gente acaba escolhendo agir. Mesmo se você está em casa, triste, cansado, e acha que eu não fiz nada na minha vida não tem sentido, isso tende a não ser real. Por quê? Porque algo você fez. Alguma ação, algum movimento em direção à energia vital sempre existe. Né? É óbvio que existem processos depressivos, e aí é um outro ponto, né, que não é o que estamos tratando aqui, mas mesmo em processos depressivos, nós temos a possibilidade de tratamento, acompanhamento, né? Existem medicamentos, psicoterapia, toda a possibilidade para que a gente busque. E essa possibilidade tem a ver com o quê? Também com o progresso. Tá? Então, essa imagem arquetípica também está associada, está associado ao progresso, a todo o progresso da humanidade. Ele tem conexão com a questão do ferro. Então, o ferro é uma matéria que precisa ser do fogo para ser aquecida. Né? Então, esse ferro fundido, esse ferro que é derretido e que a gente vai construir objetos para melhorar o nosso acesso às coisas do mundo, né? O ser humano constrói instrumentos para poder se organizar no mundo. Então, a tecnologia, tudo isso tem a ver com a imagem, né, arquetípica de Ogum. A questão de você procurar se desenvolver, procurar sair, procurar ter ação e construir um movimento. Pensando de novo nessa questão, nessa imagem da espada, né? Ao que a espada pode nos remeter? A muita coisa. Mas ela também pode nos remeter à questão da defesa, né? De uma autodefesa. Também a questão de uma proteção no sentido de que, às vezes, você tem que realmente se defender de algo ou de alguém que está, por exemplo, buscando te atacar. Nesse sentido da defesa, vamos pensar, eu acho que uma analogia interessante muitas vezes, em relacionamentos mesmo, sejam amizades, sejam na sua postura mesmo. Muitas vezes, se você se permite ser invadido, se você não coloca limites, se você não corta movimentos que as pessoas possam fazer e que te incomodem, que te, sei lá, ou deixem constrangido, algo assim, você está no movimento de inércia. Então, algumas vezes a gente fala, poxa, eu não fiz nada para essa pessoa e ela está me tratando assim. Poxa, acho que eu não mereço isso, né? A gente se coloca, às vezes, pode se colocar numa postura mais de vítima. E a gente pode ser a vítima mesmo, claro. Né? Em muitas situações, sim. Mas tem situações também em que a gente acaba se permitindo estar na situação de vítima. Tá? Existem algumas situações onde há um encaixe, onde você também aceita ficar naquela inércia que permite ao outro te tratar, por exemplo, com ofensas, maus tratos, mau cuidado. E aí, essa imagem de Ogum que nos convoca a cortar,
abrir caminhos e tirar o que nos impede de ver a nossa estrada da vida, né? O que a estrada da vida me reserva? Se eu ficar ali, muitas vezes, numa relação que dói, que não está tendo jeito, eu já tentei, né? Não são todas as relações, mas já tentou de tudo, a coisa não anda, seja no trabalho, seja em amizades, em relacionamentos. Muitas vezes eu tenho que lançar a mão dessa espada e cortar aquilo que não dá mais para que eu possa abrir caminhos, para que eu possa inovar, para que eu possa conquistar algo novo. E sim, até para que eu possa simplesmente sair pela estrada, né? Sair andando e ver o que a vida reserva. Porque se a gente fica pegando essa história que eu trouxe no começo, no mesmo reino ali, às vezes é um reino reduzido, às vezes a gente ali já não dá mais conta, o terreno não está mais dando para a gente plantar, já não está mais dando para, né, tá árido, para cultivar novas coisas, e a gente se permite ficar ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo vilarejo, a gente às vezes deixa de ver o que a estrada da vida nos permite, quais as outras possibilidades. E de repente você abre uma estrada aqui, reta, e ela deriva, você abre um outro caminho, uma bifurcação. Muitas vezes o caminho, nesse caso, nem é reto, você vai abrindo outros caminhos. Às vezes você pensa que o que vai acontecer é X, né? Vou realizar tal coisa. E no meio do caminho você abre uma outra estrada, encontra alguém e realiza Y, uma outra coisa que pode ser maravilhosa também. Então, essa imagem nos convida a o que podemos fazer para inovarmos, o que podemos fazer para termos um progresso pessoal. E aí, pensando em progresso, em tecnologia, né? O bom uso da tecnologia, porque a tecnologia, se ela tiver um bom uso, se a gente também conservar o meio ambiente, né? Fizer tudo isso, a gente sabe que tem caminhos para isso, é que muitas vezes por interesses econômicos imediatistas não se faz, mas se a gente tem um bom uso da tecnologia, a gente tem possibilidades também de, com esses recursos, tornarmos nossa vida mais confortável, mais agradável, mais interessante, né? A gente aqui falando, conectando pessoas, né? A gente pode se conectar. Com a tecnologia, a gente pode fazer muita coisa. E aí, fazendo um olhar para dentro, se eu, Carla, olho para o meu progresso pessoal, né? De repente, paro de ficar só lá conversando e dialogando, pegando a história que eu trouxe, que eles conversavam, se reuniam e não conseguiam chegar a uma situação. Se eu, de repente, paro, não que a conversa não seja importante, ela também é, mas às vezes tem um momento que eu tenho que parar de falar, né? De conversar, de dialogar, voltar para dentro e ver o que é necessário para esse meu progresso. E aí essa resposta é você que tem. Está dentro de cada um de nós, de alguma forma. Isso já é jargão, né? Está dentro de você, já virou uma coisa de senso comum. Mas nesse sentido é. Só que sempre lembrando que nesse caso, o que está dentro está fora mesmo também. Porque com essa imagem, algum não ficou dentro dele só pensando, ele foi para o mundo. Né? Foi para a mata, enfrentar uma mata que ele não conhecia e foi agir. Então, também é fazer esse movimento de observação, de olhar para si e sair realmente removendo o que te atrapalha. E para remover o que te atrapalha, você também precisa selecionar, né? Meio que, de repente, você não tem que cortar o que não te atrapalha, não tem que cortar tudo, não precisa ser radical, né? Às vezes você precisa ser mais firme, né? Ele também tem a ver com essa questão dessa, como eu já falei, da energia vital, dessa energia vital e dessa ação, né? Então, às vezes, você precisa realmente só agir. Começar por algo, né? Hoje eu vou fazer isso. E também celebrar aquilo que você fez hoje. Hoje você fez aquilo. Hoje eu mandei uma mensagem para tal lugar. Foi isso que eu fiz? Foi a mensagem. E é isso. Mas eu tive uma ação. Tá? Hoje eu abri a janela e fiz tal coisa. Hoje eu dei uma caminhada. E aí também valorizar as suas ações, né? Os seus movimentos.
processo seu de abertura de caminho para sair da cadeira que te colocaram, ou que você aceitou sentar e ficar, mesmo que tinha espinhos nela, e se movimentar em direção a essa estrada que dá para o novo, né? Que dá para o novo, para o inusitado e para aquele caminho que você quer construir. Às vezes você nem sabe o que quer construir. Já pensou nisso? Se pensou, comenta aqui, me fale. Já passou por isso? Já passou por um momento de inovação também, né? Todo mundo passou. Mas, assim, qual o momento de inovação que você pode trazer aqui para gente, comentar, trocar, né? E aí, essa imagem de Ogum com a espada e entrando na mata, cortando e criando uma estrada para que a gente possa caminhar, nos remete muito a isso, né? Às inovações, aos progressos que fizemos na nossa vida, no dia a dia. E pensando nessa questão, de novo, da energia vital, eu penso no seguinte, que também é importante que a gente se acolha quando a gente não está com essa energia vital, tá? Aqui não é uma ideia de, vamos motivar e ser feliz e pular, não é sobre isso. A ideia é, porque percebam que no começo da história as pessoas se reuniam e ele observava. Então, o que ele estava fazendo? Recolhido, observando, analisando, ponderando, né? Pensando, refletindo, percebendo, para depois ter ação, para depois ter o ímpeto da ação. Então, também, quando você está sem uma energia vital, também se respeite, se acolha, observe. Não é uma ideia de que você tem que sair fazendo, fazer sem o fazer, né? A ideia é que você respeite também seus tempos, seus momentos, né? E aí, quando se sentir pronto, aí sim a ação é importante, porque realmente tem momentos também que são para inércia, que são para não ação. E aí essa imagem arquetípica de Ogum me remete a isso também. Por quê? Ele é muito ligado ao ímpeto, à impulsividade, a ir e sair assim, sem pensar. Tá? Mas pense nesse intervalo entre o ímpeto, entre o corte com a espada e estava parado. Existe esse intervalo. Mesmo no ímpeto da ação, existe o momento da não ação. Então, o convite aqui é refletirmos sobre os nossos momentos de ação, de não ação, como isso acontece na nossa vida e que transformações isso pode nos trazer. Lembrando que Ogum tem a ver com o processo de transformação, de ação no mundo para a transformação, no sentido do progresso. Ficamos por aqui e curta, compartilhe, comente, não curta também, né? Dê um dislike, fale aí o que você achou para nós, sugira temas também, reflexões. Nós estamos num momento que estamos apresentando os orixás, as imagens, e posteriormente nós vamos trazendo histórias que vão conectando com o nosso cotidiano. Então você já pode ir sugerindo temas que você tenha, sabe? Questões, dúvidas, indagações, desejos. É isso.